Possessão. Qualquer pessoa pode ser possuída. Pessoas fracas e materialistas ou com dons e se recusam a cumprir as suas missões são facilmente assediadas por entidades. Estas podem circular à volta, condicionar comportamentos, incutir pensamentos negativos normalmente, e vampirizam energeticamente os seus donos, mas que na realidade são as suas vítimas, e os acompanhantes, podendo provocar inclusive formas de epilepsia. As entidades também se alojam dentro do corpo, podendo ser ou não sentidas pela pessoa. Alojam-se no peito ou na barriga ou no útero para se alimentarem da energia vital pessoal debilitando. É muito desagradável sentir entidades no peito, pois sente-se uma opressão interna. Normalmente a força de vontade individual é suficiente para impedirem que o corpo seja tomado e o espírito e a consciência sejam expulsas, realizando uma possessão completa. Quando uma pessoa ignorante e estúpida se envolve com atividades espirituais, como invocações de espíritos ou rituais satânicos, está a invocar entidades que são muito mais poderosas que o seu espírito e pode ser no momento ou dias depois, a pessoa está bem e subitamente, sem se recordar de nada, poderá ter feito muitos estragos, proferido muita estupidez e ter atacado outras pessoas como a si própria. Isto pode durar dias, semanas ou décadas. A característica principal da possessão é a ausência de memória, porque a consciência e o espírito não se encontram, foram expulsos à força e o corpo foi ocupado, ou já o estaria, e pode durar momentos ou uma vida inteira, sendo a pessoa hospitalizada. Também há um vazio nos olhos. As possessões parciais acontecem principalmente quando a pessoa se descontrola e mais facilmente é dominada e é-lhe incutida pensamentos alheios. Repare nos olhos e encontrará ausência. O possuído está consciente e convicto que é ele que está a raciocinar e a executar as ações, mas há muitas bestas humanas por aí, principalmente em casos de violência doméstica em que os demônios são as próprias pessoas. O alcoolismo e outras drogas levam a pessoa a captar entidades negativas por onde passam. Muitas delas desencarnadas e agarradas aos vícios da terra e que encontram no viciado a vítima para saciarem através dela os vícios terrenos que não têm acesso. Por isso nos terreiros se bebe e se fuma. Então temos a obsessão ou o encosto por parte de entidades malignas de diversas naturezas, desencarnados, elementais da natureza, demônios, que se alimentam da energia vital e condicionam a vida dos seus alvos e pessoas circundantes e que podem se introduzir no corpo, albergando-se lá e alimentando-se da energia sem tomar controle do mesmo, podendo ou não se fazerem sentir a sua presença. E temos a possessão completa, em que espírito encarnado e a sua consciência são expulsos à força e perdem o controle total do veículo corpo, que passa a ser comandado pela, ou pelas, entidades obsessoras. Mas recorde que há pessoas que assemelham-se a anjos, santos ou muito simpáticas e escondem um monstro, um demônio que está vivo. Eis alguns casos. Cito o caso de uma senhora que tinha um companheiro brasileiro que bebia, rezava no cemitério e ia ao Brasil com frequência. Dizia em profunda estupidez a senhora que ele era possuído por demônios quando lhe arreava forte e feio por ela não lhe dar dinheiro. Mostrou-me esta realidade, que a estupidez humana não tem limites, porque o Senhor dava forte na macumba e vivia somente às custas dela, desaparecendo por dias enquanto o dinheiro durava e depois retornava para sacar, mas ela recusava-se a encarar a realidade, e desculpava-se que ele era possuído e não era ele. Em verdade, as entidades que o acompanhavam ele as havia recrutado nos cemitérios enquanto orava a Deus, como lhe dizia, e ela, voluntariamente cega, recusava-se a ver a realidade. E ele é um demônio vivo, algo negríssimo que desperdiçou uma encarnação para somente evoluir. Outro caso, senhora farmacêutica habituada a ter tudo que o dinheiro pode comprar excepto homem para casar, envolveu-se com um demônio vivo casado que lhe contou a mais velha e estúpida história de abandonar mulher e filhos e foi-lhe sacando dinheiro às carradas enquanto se servia dela para que fosse percorrer gurus da macumba para atacarem os inimigos do Santíssimo Homem. A desgraça humana chega ao extremo em que o santo demônio vivo era inclusive bissexual.
Este caso demonstra que as pessoas podem ser programadas energeticamente, mas tem de se dispor também para que isso aconteça. Mais uma vez, a estupidez humana das vítimas não tem limites, e se desses cêntimos haviam muitos multimilionários infelizmente por aí. Estas pessoas caem num buraco negro em que vivem alheias da real realidade e tornam-se tão nefastas para aqueles que as tentam ajudar que quem de boa vontade quer fazer algo por elas, descobre que está metido em tremendos violentíssimos apuros por ser mau. O próximo caso era a Santa Sogra, santa mulher que todos os momentos apregoava a sua santidade e manipulava as pessoas ao seu redor. O estranho é que quem realmente o é não precisa de o estar a dizer constantemente. Esta santa mulher, como um marido otário que a defendia sempre quando ela criava as situações de conflito e depois inocentava-se de imediato. Picava e depois obtinha a resposta que picava e fazia-se logo de santa e coitada pobre vítima. Invocava demônios e a 30 metros quando distraída, sentia-se a malignidade que desaparecia de imediato quando tomava consciência da presença de terceiros. Os seus elementais provocaram acidentes, doenças prolongadas, inclusive a sua descendência direta, e, inclusive na noite por diversas vezes, no nada do ar geravam-se altos zumbidos a 1 ou 2 metros de distância das suas vítimas. Os mesmos elementais possuíam animais tanto que a mulher adorava cabras, as quais de vez em quando ficavam bastante doentes. Esta santa mulher que ajudava todos, estava sempre a negociar e a sacar o que podia e pela calada e com ardilosa lábia, incutia intrigas. Podia passar um dia inteiro sempre a rebobinar a mesma conversa sobre todos os aspectos até que as incautas vítimas acedessem às suas pretensões. A família próxima estava toda programada e condicionada às suas manias e ela construía e ampliava barracas que aludia com grande orgulho serem grandes construções e grandes, tristes, grandezas. Mas era uma santa mulher aos olhos de todos os desprecavidos que não liam os sinais da ganância, do orgulho, da opulência, das falinhas mansas, da simpatia exacerbada, do afirmar constante da benevolência apregoada. Estas são as características das bestas, dos demônios vivos, e muitos deles estrategicamente não percebem nada de esoterismo e fazem-se muito descrentes.